Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai conversar sobre probióticos, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês o porquê que os probióticos são tão importantes e, além da importância desses probióticos, o que eles são, como a gente pode consumi-los, né? Cuidar de todos eles, tá? Nós estamos fazendo transmissão simultânea em 2 Instagrams, que é o do Estratégia Low Carb e a minha página de nutricionista, e também no Facebook, na minha página de nutricionista. Então, para começar, eu vou primeiro explicar o que são os probióticos, os cuidados que tem que ter, né, na manipulação desses probióticos, e depois eu vou abrir para perguntas, certo? Então, eu vou começar explicando o que são esses probióticos. Então, o que significa probiótico? A palavra probiótico quer dizer a favor, bióticos, vida, né? Então, é a favor da vida. Mas, Michele, o que tem a ver, né? Ter vida, eu vou comer algo vivo, né? Sim, no nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro, tamanha importância dele. Então, lá no nosso intestino, nós temos bactérias gram-negativas e gram-positivas. As gram-negativas são aquelas bactérias que se alimentam de açúcar, farinha, refinados, alimentos processados, industrializados. Então, essas são as bactérias gram-negativas. Já as bactérias gram-positivas, que são as bactérias boas, que a gente quer que tenha em bastante quantidade no nosso intestino, são as bactérias que se alimentam de fibras, né? Então, elas vão se alimentar ali, você vai comer uma salada verde, você vai comer frutas, comida de verdade vai nutrir essas bactérias boas. O que acontece hoje em dia? As pessoas estão alimentando mais as suas bactérias gram-negativas, as bactérias ruins, do que as bactérias gram-positivas, as bactérias boas. E o que está acontecendo quando a gente faz isso? Ocorre um quadro chamado desbiose. Então, o que vai acontecer? Desregular essas bactérias boas e ruins, sendo que as ruins dominam o meio do nosso intestino. Então, quando isso acontece, né? A pessoa vai sentir o quê? Constipação, irregularidade no trânsito intestinal. Pode acontecer, relacionado à desbiose também, diminuição da imunidade. Então, mulheres que têm candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, pode ser proveniente de uma desbiose, tá? Então, é muito importante a gente manter uma boa flora intestinal. Ela é que vai ser a nossa primeira barreira de proteção. Quando um bebê nasce, é recolonizando, né? Colonizando, é estéril a nossa flora intestinal. A gente tem que pensar que é um órgão que tem bastante contato externo, porque a gente come tudo, né? Pela boca, então vai ter bastante contato. E aí precisa estar bem munido, né? Eu chamo de policiais, eles precisam estar bem munidos para nos defender. Então, quando o bebê nasce, ele tem essa flora totalmente estéril. Através do parto normal, ele já tem o primeiro contato com a mucosa vaginal da mãe. Então, coloniza essa flora intestinal através da mucosa genital, né, da mãe. E isso é ótimo, bem diferente de bebês que nascem de cesariana, que vão recolonizar, então, a primeira colonização da flora intestinal deles vai ser o ambiente hospitalar. E aí depois vem outra injeção, né, de nutrientes e também de imunoglobulinas, que é o leite materno, principalmente o colostro, que é riquíssimo em imunoglobulinas e probióticos, que aí vão fazer, então, as duas primeiras formas da gente garantir essa proteção, né, esses probióticos do nosso trato gastrointestinal. Quando a gente faz uso de laxante, antibióticos, o que acontece? A gente acaba lavando a nossa flora intestinal. Então, é bem recorrente de pessoas que tenham constipação fazer o uso de laxante, e aí só piora o seu quadro. Então, precisa tratar a sua flora intestinal.
retirando os alimentos que vão nutrir essas bactérias gram-negativas. Geralmente essas pessoas têm alguma intolerância à lactose, às vezes secundária, aí o nutricionista avalia, né, se é reversível ou não. Pode ter uma hipersensibilidade às proteínas do leite e quase sempre essas pessoas têm hipersensibilidade ao glúten, tá? E aí tem que retirar todos os alimentos que possam irritar a nossa flora intestinal e alimentar essas bactérias ruins, que é o açúcar, os refinados, e recolonizar essa flora intestinal com os probióticos. E o que são esses probióticos? Então, são essas cepas de bactérias, tá? Vivas, que vão recolonizar toda a nossa flora intestinal e depois vai reconstituir tudo. Pessoas que têm desbiose geralmente têm hipermeabilidade intestinal. Então, o que é, assim, uma maneira bem didática de explicar para vocês? É quando o nosso intestino está inflamado. Igual quando a gente se machuca na nossa pele, imagina isso lá dentro da gente, o nosso intestino todo cheio de inflamação. Esse intestino inflamado não absorve vitaminas, não absorve minerais, mas ele vai deixar entrar agentes patógenos, vírus, bactérias, proteínas não digeridas, e aí vai te causar um monte de problemas, seja enxaqueca, seja constipação, sejam gases e até mesmo deficiência de vitaminas e minerais, sim, tá? Então, às vezes, tem pessoas que tomam sol, mas têm deficiência de vitamina D. Por quê? Porque tá com desbiose, tá com hipermeabilidade intestinal. Então, uma coisa assim pra gente ver se tem um quadro de desbiose é botar a língua para fora, vocês podem se olhar no espelho. Se a língua está esbranquiçada, é um grande indício de que você tá com quadro de desbiose, tá? É um sinal bem clínico. Candidíase de repetição para quem que é mulher, também, certo? Intestino que não funciona com regularidade. O que quer dizer um intestino que não funciona? Às vezes a gente não come um tanto necessário fazer cocô todo dia. Então é fazer cocô sem dor, sem sofrimento, ter um esvaziamento gástrico rápido, tá? Isso é ter uma frequência intestinal boa. Quando as fezes são muito ressecadas, quando há dificuldade ou sangramento, aí é possível que você precise recolonizar a sua flora intestinal, bastante água, tá? E bastante fibras provenientes de verduras, legumes e verduras. Muito legume e verdura. E gorduras boas. Por que as gorduras boas são tão importantes para o nosso intestino? Porque elas ajudam a lubrificar as fezes. Então, botar azeite de oliva, castanhas, abacate, coco, comer a carne com a gordura natural, vai ajudar a lubrificar as fezes. E isso a gente tem que fazer, inclusive, lá na introdução alimentar. Quando começa a introduzir comida para os bebês, não esquecer de colocar um fiozinho de azeite de oliva na comidinha deles. Então, Michele, fiz uso de antibióticos, já usei laxante, aí vale esses chás laxativos, né? É muito utilizado o Sene, ele faz o mesmo efeito de um laxante, ele irrita. Tudo que irrita a nossa flora intestinal, que vocês vão dizer assim, quando eu como mamão, me dá diarreia. Então, mamão irrita a minha flora intestinal. Sendo assim, mamão não é bom para mim. Quando eu tomo café, me dá diarreia. Então, café irrita a minha flora intestinal. Então, não é bom para mim, tá? Não é pensar que isso me faz ir no banheiro. Tá, mas me faz ir no banheiro normal ou me faz ter dor de barriga, diarreia? Então, não é legal para eu consumir, tá? E aí entram os probióticos. Existem os probióticos que a gente manda manipular. Então, o nutricionista vai fazer as cepas de probióticos lá numa cápsula. Dependendo do paciente, se ele tá com alguma questão de imunidade muito baixa, a gente acaba optando por essa forma, que daí é 100% segura. Ou então, os probióticos naturais, que são quais? O kefir, que é muito conhecido, né? O kefir de leite, ou o timbico, que é o kefir de água. O kombucha, que agora está na ascensão dele, né? E também o Caspian. A ordem de preferência, que ao meu ver, né? Eles têm uma gama imensa de probióticos. Então, se você puder sempre intercalá-los, se você não tem nenhuma alergia à proteína do leite, você pode consumir o kefir ou o Caspian. Agora, se você tem alguma alergia, indigestão, gás, estufamento quando consome alguma proteína do leite, é interessante consumir os de água. Então, vem o timbico
e o kombucha, né? Que daí é o Scoobyzinho que vocês já devem ter visto aí, que eu publiquei sobre ele. Então, assim, quais são os cuidados básicos? Lembram que eu falei que eles são bactérias vivas? Então, há uma chance de contaminação. Principal delas é a Escherichia coli, que vive nas nossas mucosas. Então, vive no nosso nariz, vive nas nossas mãos. Para nós não faz mal, tá? Mas para o bichinho pode fazer. Por isso, tem muita higiene na manipulação. O kefir, né, e todos esses probióticos, eles não aceitam bem metais. Então, você não pode manipular eles com colher de alumínio, por exemplo, o kefir de leite ou o Caspian, utilizar um leite que seja enriquecido com ferro, tá? Usar um leite integral, normal, quanto mais próximo do leite de vaca, melhor. Mais rico será esse líquido que você vai consumir, mais próximo ao natural, com toda a questão probiótica você vai ter. E a cepa do kefir passam de 30 tipos de probióticos diferentes. Então, ele é riquíssimo, assim como o kombucha. Eu vou começar, então, explicando do kefir de leite. O que você tem que tomar cuidado no kefir de leite é a medida dele e a fermentação. Então, você vai sempre deixar ele fermentar em um vidro ou em um plástico exclusivo para ele, que você vai sempre higienizar bem, manter ele bem limpo, uma peneirinha exclusiva para ele, uma colherinha exclusiva para ele. Então, sempre lavar bem, se puder passar uma água fervente antes de utilizar. Vai completar com leite, pode ser leite de temperatura ambiente. Agora, nessas altas temperaturas, da 12 horas, ele já fermentou toda a lactose. No inverno, às vezes, levam 2 a 3 dias por causa do frio. Ele gosta do calorzinho para fermentar, tá? Isso, kefir de leite. A medida é 1 colher de sopa da muda para meio litro de leite. Então, esse kefir, vocês vão deixar fermentar nesse leite integral por, agora no calor, 12 horas, tá? O que o kefir se alimenta? O kefir come a lactose do leite. Michele, tenho intolerância à lactose, eu posso consumir kefir? Muito provavelmente sim, a não ser que seu corpo não produza nada de lactase. Aí você vai sentir um pouquinho de desconforto como consumir, e aí não é legal insistir. Mas se você tem uma intolerância à lactose não tão severa, deixa fermentar bem esse kefir, talvez não só 12 horas, mesmo estando calor, deixa 16, 18 horas até ele ficar bem ácido, e aí você pode coar esse teu leite kefirado para o consumo, tá? O Caspian, né, é o iogurte infinito, é mais fácil de manipular do que o kefir, mas ainda fica mais lactose do que o kefir. O kefir acaba consumindo muito mais o açúcar do leite do que o Caspian, por isso é mais interessante e tem uma gama maior de probióticos. Então, eu vou comparar os dois de leite, que é o kefir e o Caspian. O kefir é melhor, tá? Mas você pode ficar alternando, tem gente que não se adapta, o kefir é mais ácido, às vezes está muito ácido, o que vocês podem fazer? Observar se a muda não está muito grande, dividir, congelar, doar essa muda, ou ainda deixar fermentar menos horas, às vezes está muito quente, fermenta muito rápido. Observe, preciso lavar o meu kefir de leite? Não. Por quê? Lembra que eu falei que ele é um organismo vivo, né? Então, o kefirzinho, ele tem lá as sementinhas dele, as bactériazinhas dele, que você consegue visualizar. Se eu ficar lavando ele, eu vou lavar junto o kefirã, que é tipo uma gosminha, que é a proteção dele, que é o probiótico mesmo. Então, Michele, mas eu queria lavar, ficou muito ácido. Lava com o leite e pode usar esse mesmo leite para fazer a fermentação dele, só para ele ter esse banhozinho. Mas, geralmente, se você jogar a mudinha lá dentro do leite, ele já vai ser lavado. Então, assim, com que frequência eu posso lavar com o leite, né? A cada 2, 3 meses, tá? Para não ficar expondo essa muda a muitas questões que podem influenciar na sua qualidade, pode ser que o bichinho morra, tá? Então, eu já falei do Caspian e do kefir, que são os dois de leite. Eu vou responder uma pergunta, ó. O leite integral sempre tranca meu intestino, dá muita acne. Eu posso utilizar o semidesnatado? Não, tá? Como eu falei,
Quando você vai colocar o leite para fermentar no kefir, ele vai consumir a lactose. É a lactose que está relacionada à acne e principalmente a constipação e gases, porque muito provavelmente você não tenha mais a enzima lactase que digere essa lactose do leite. E por isso que você tem esses sintomas. Então, o ideal é fazer um exame de lactose, mas se você excluir e tentar introduzir, você já vai verificar que tem uma intolerância. Com o kefir, o que você pode fazer é deixar ele fermentar 18 horas, mais ou menos, no calor, né? E aí observar se vai melhorar teu trânsito intestinal ou não. Ou então, começa a utilizar o kefir de água, né? O timbico, ou ainda o kombucha. Porque tem pessoas que têm problemas com a proteína do leite, e aí não tem jeito. Vai sentir gases, estufamento, distensão abdominal, porque o kefir não vai consumir a proteína do leite, só o açúcar do leite, tá? Como é que eu deixo o leite fermentar, né? Sempre com um voalzinho ou um papel toalha e elástico, para não entrar nenhum bichinho e contaminar o meu kefir, o meu caspian, o meu kombucha, o meu timbico, o que vocês fizerem, certo? Sempre cobrir. Ele precisa do oxigênio que vai passar ali nesse tecido, nesse papel, mas também precisa de proteção para que não entre nenhum bicho, nenhum micro-organismo ali dentro, tá? Michele, esse negócio está produzindo muito, não estou dando conta de consumir. Como é que eu guardo? Pode botar com um pouquinho de leite na geladeira, deixar até 7 dias, não vai estragar. Ou congela, que dura meses, tá? Então, não precisa ficar fazendo todo dia. Faz um dia, deixa uns dias na geladeira. O leite kefirado, que é o que vocês vão coar, pode deixar até 7 dias na geladeira tranquilo para consumir, tá? Mesma coisa o caspia. Aí só não pode esquecer de tirar uma mudinha, que ele é o iogurte infinito. Agora vamos para o de água. Os de água, o timbico, que muitos chamam de kefir de água, né? Ele vai consumir o açúcar. Então, você vai dar açúcar para ele vai se alimentar daquele açúcar. Michele, sou diabético. Posso consumir? Sim, porque o açúcar vai ser comida daquele bichinho, tá? Então, ele vai comer o açúcar, fermentar, e aí você vai consumir todos os probióticos daquele bichinho. Então, o diabético pode consumir timbico e pode consumir kombucha. O kombucha já, né, o Scooby, que é aquele disquinho, ele vai fermentar no chá, geralmente é chá verde e chá preto, dá para fazer com gengibre também, e açúcar também. Michele, estou usando açúcar branco, eu quero mudar agora para melado, posso? Sim, mas faz a transição, porque ele estava acostumado a tirar o alimento do açúcar branco. E aí agora já vai mudar um pouco a formação desse açúcar. Então mistura lá um pouquinho de branco com um pouquinho do melado, um pouquinho de branco, um pouquinho do demerara, do mascavo, do mel, tá? E aí mistura para adaptar essa muda nesse novo meio, tá? O kombucha, mais ou menos 3 litros de chá e uma xícara de açúcar, vai fermentar em 5 dias nesse calorão que tá fazendo agora. No inverno, logicamente, vai de 7 a 10 dias até fermentar. E ele vai formar um gás, tanto o timbico quanto o kombucha, formam tipo um gazinho, fica uma bebida frisante, né, para tomar. Aí dá para saborizar com suco, dá para deixar fermentar mais ainda no suco para que esse fermento pegue mais, né, mais gás para sua bebida e fique ainda mais gostoso e consuma quase todo o açúcar da fruta também, né, porque as frutas também têm açúcar. Pessoal que está acompanhando, tem alguma pergunta sobre os probióticos? Lembrando, então, que eles são organismos vivos, então a gente tem que tomar cuidado em relação à contaminação deles, sempre manter bem higienizadas as mãos, os utensílios que vocês forem utilizar. Vou recapitular como se faz o kombucha, então, tem muita gente me perguntando. Eu vou fazer 3 litros de chá verde com chá preto, eu coloco 4 daqueles pacotinhos de sachê, sabe? 2 de preto e 2 de verde. Faço lá a infusão 10 minutos, tiro, espero esfriar aquele chá, boto uma xícara de açúcar, o que você quiser fazer. Mas sempre coloque um pouco da pega da muda que você pegou, tá? Para ele se adaptar ao meio, que eu falei que como é organismo vivo, ele tem que ir se adaptando.
Então, vou pegar uma xícara de açúcar, 3 litros de chá, botar minha mudinha lá. Vai fermentar, botar o papel toalha ou um volzinho com elástico. Vou deixar fermentar no meu armário por 5 dias. 3 litros para uma xícara de açúcar. Passou 5 dias do meu kombucha lá fermentando, eu vou pegar ele, tirar a mudinha, lavar bem a mão, tirar a mudinha, botar no prato com um pouquinho desse líquido. E aí, o que sobrou daquela fermentação, vou misturar meio a meio com suco. Tá? O que eu tenho gostado de fazer? Eu tenho fermentado com suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, que daí a Catarina também gosta, né? Todo mundo tá bebendo aqui em casa. E aí eu coloco meio a meio do suco integral que eu compro no mercado, ou o suco que você fizer em casa, e deixo fermentar mais um dia ou 2 dias, se o suco tem muito açúcar, fora da geladeira. Aí você prova. Porque pode ser que você demore para se acostumar à acidez do kombucha. Daí deixa ele fermentar menos na fruta, até adaptar toda a família, tá? Como eu consigo a muda de probióticos? Existe uma comunidade no Facebook, anotem aí. Doe Kefir, Doe Amor, tá? Lá existem os fóruns que você pode colocar. Sou de tal cidade. Tem alguém aí dessa cidade para doar a muda de kefir, de kombucha? Aí alguém se certifica e doa a muda para você. Não se paga, se doa, tá? As mudas são por doação. Quanto tempo posso deixar congelada a semente do kefir? Eu acredito que dá para ficar mais de 1 ano, que ele não vai morrer, tá? Pode deixar por meses congelado. Sempre sugiro que a muda do probiótico que vocês têm, a primeira muda vocês congelem, tá? Para não perder. E sempre congelem com um pouquinho da pega. Então, se é o kefir, eu vou pegar um pouquinho do kefir junto, do leite kefirado. Se é o kombucha, eu vou pegar um pouquinho da fermentação do kombucha junto. Se é o timbico, eu vou pegar um pouquinho da fermentação do timbico junto. Para justamente depois conseguir adaptar ao meio de novo, ó. Tenho deixado meu kombucha 2 semanas, tem problema? Se você deixar fermentar ele por 5 dias e botar na geladeira, não. Mas 2 semanas fora da geladeira, se você faz essa medida, você pode perder sua muda. Ela pode morrer de fome. Tá? O ideal é 3 litros de chá para 1 xícara de açúcar por 5 dias nesse calorão. Aí, se vocês diminuírem, fizerem menos ou mais, vocês podem mudar. Mas alguém tem uma dúvida de probióticos? Gente, entre nessa comunidade. Doe Kefir, Doe Amor. É muito legal. Lá vocês podem pesquisar os itens, tem receitas, óbvio que tem receitas que não são saudáveis, né, com eles, mas aí vocês filtram o que vocês acham mais pertinente utilizar, que é bem bacana mesmo. E aí consegue a muda do que quiserem por lá. Aqui em Itapiranga a gente tem uma rede de distribuição. Até quando a gente vai para Mondaí, Porã, a gente acaba levando essas mudas. Certo? Então, quem não pode consumir eles, né? Alguém que tem uma indicação específica do médico, que não possa consumir probióticos, né? Se o médico fizer uma observação que não pode consumir probióticos por alguma doença, algum motivo, então não pode consumir. Os de leite, então, quem não pode consumir? Quem tem intolerância à lactose severíssima, que não produz nada de lactase, e aí com um exame da curva da lactase consegue identificar. Ou quem tem hipersensibilidade à proteína do leite. E aí é um pouco mais difícil de identificar isso. Vai perceber que mesmo deixando fermentar bem o kefir vai dar gases e estufamento. Quanto máximo que eu posso beber desse probiótico? No começo, vão devagar, porque pode ser que dê diarreia, ainda mais se você tem desbiose, algum problema no teu intestino. Então, começa com 100 ml desse probiótico e deve aumentando. Não passar de meio litro dos líquidos, né, dos probióticos de água, tá? E 200 ml do de leite. Acho que tá bem bom, porque senão vai ser probiótico demais. A gente tem que variar a nossa alimentação. 3 meses utilizando esses probióticos diariamente, né, em dose de 200 ml, você já consegue renovar a sua flora intestinal e depois pode manter consumindo de 2 a 3 vezes na semana. E se vocês puderem usar uma maior gama de probióticos possível, melhor, porque além de não enjoar, você vai ter cepas diferentes dessas bactérias que vão recolonizar toda a tua flora intestinal.
Michele, não sei o que fazer, tô cheia de kefir. Gente, o kefir de leite, passar na pele, passar no cabelo. Gente, fica linda a pele e o cabelo. Porque são bactérias boas, né? E aí vai ajudar a regular o pH da pele do cabelo. Então, ó, não sabe o que fazer, tá para estragar? Usa na cara, usa no cabelo, que vai ficar bem bonito. Mais alguém tem dúvidas desses bichinhos maravilhosos? Que a gente chama de filhos, né? De tanto amor que a gente tem por eles. E quanto à intolerância à lactose, eu vou aproveitar que usar leite desnatado pode no kefir? Pode, mas assim, gente, a única coisa boa do leite é a gordura, né? Então, vamos utilizar o leite integral, não vamos utilizar o leite desnatado. Vamos usar o leite integral para fazer o nosso probiótico. Tá me pedindo aqui do Activia. Activia e Yakult, gente, vamos parar para pensar. Vocês já leram os rótulos desses alimentos? Vocês já viram lá o que tem nesses alimentos? Então, eles não são mais probióticos, porque além de ter um monte de aditivo alimentar, conservante, corante, aromatizante, lembra que eu falei que esses probióticos são bem sensíveis? Aí vocês imaginam, vai sair lá da fábrica, vai ficar parado lá, temperatura vai oscilar. Vocês acham que vai ter algum probiótico lá ainda quando vocês vão consumir? Não vai mais ter. Tem uma professora de microbiologia que ela até analisou a Activia e ela, na época, né, isso já faz tempo de faculdade, ela disse que não tinha probiótico nenhum no Activia, né? Então, não acho bom, porque a Activia não tem nada de bom naquilo lá. É só aditivo. E a Yakult também ainda é açucarado. É só aditivo. Se vocês querem consumir alguma coisa, consumam um iogurte natural integral. A Liliane está dizendo que não pode consumir o leite integral. Por que não? Se vocês acham que não pode consumir leite integral por causa do colesterol, assistam meu vídeo de colesterol. Vocês estão muito errados, tá? Porque o colesterol não tem relação com a gordura natural do leite, a gordura natural dos alimentos. Tem relação maior com os carboidratos, com fritura, com óleos refinados. Posso adaptar o kefir de leite ao de água? Marlene, eu não recomendo. Por quê? Já tem o timbico que é do meio do de água. Então, pega uma mudinha do de água e usa o de água. Cada um tem o seu meio. Então, não adianta a gente ficar inventando muita moda de tentar adaptar um para o outro. Pega e consiga o timbico, né? Para você fazer o kefir de água, que é mais válido do que tu ficar tentando pegar um probiótico de um meio e botar no outro. Mesma coisa, tem gente que tenta fazer o kefir de leite no leite de coco, leite de amêndoa, né? É bem difícil o processo, tem que ficar diluindo, indo devagarinho até ele se adaptar à comida, né? Porque vai ser outro tipo de açúcar que ele vai ter que consumir, não vai mais ser lactose. Então, às vezes não é válida essa troca. É melhor tu pegar o específico já daquilo e deu. Mas alguém tem dúvidas, gente, sobre os probióticos? Idade. Com que idade eu já posso introduzir os probióticos para o meu filho? Leite e derivado só pode a partir de 1 ano, tá? Então, quando o bebê completa 1 ano, você pode dar uma colherinha de kefir puro. Não inventa de já começar a bater com fruta, adoçar, nem pensar, tá? Os bebês têm um paladar limpo, então não vamos contaminar o paladar deles. Então, dê o kefir purinho para ele, o kombucha, mas você começa de colherinha pequenininha, aí passa uma semana, dá outra colherinha. A Liliane está dizendo que é pós-bariátrica, por isso ela não pode o integral. Na pós-bariátrica tem que ir devagarinho mesmo com alimentos ricos em gordura, mas eu já fiz low carb, high fat pós-bariátrica com uma paciente, deu super certo. Então, depende o que faz, depende do tempo que tá pós-bariátrica, tá, Liliane? Mas eu recomendaria que você fizesse no leite integral e comesse menos, que eu acho que vai ser mais benéfico, vai dar mais saciedade. Mas testa. Converse com a profissional que te acompanha. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Tem gente entrando ainda. Eu vou deixar salvas lives, tanto no Instagram, fica 24 horas, no Facebook vou deixar um tempo, depois eu baixo ela e vou passar para o YouTube. Então, se puder introduzir
né, esse hábito de consumir probióticos na família de vocês, vão adaptando. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas a comer iogurte açucarado, entupido de porcaria, achando que está fazendo bem para a saúde e só está piorando, né? Achando que está bombando no iogurte com granola no café da manhã, sendo que não tem nada de probiótico naquilo. Então, se você quer ter um probiótico, faça o seu iogurte natural em casa, com kefir, com caspian, e tenha efetivamente esses probióticos. Aí na adaptação, né, de gente grande, vale colocar uma fruta para se acostumar. Mas o ideal é a gente se acostumar com o gosto natural. Que eu confesso que no início é difícil, mas depois a gente acaba acostumando. Certo, gente? E o kombucha, eu acho uma ótima opção para quem é viciado em refrigerante. Então, é uma forma de conseguir, né, fazer essa adaptação de outra bebida. Que vai ter o gás, vai ser ainda um pouquinho docinha e é bacana. Certo, gente? Espero que tenham gostado, que tenham esclarecido as dúvidas. Cuidem dos seus bichinhos. Entrem na comunidade, quem não tem eles ainda. Procure, sempre tem alguém que tem esses bichinhos em casa para compartilhar muda e comecem a cultivar esses alimentos que são riquíssimos para a nossa vida, riquíssimos para colonizar a nossa flora intestinal, manter nossa imunidade e muita qualidade de vida. Crianças com 2 anos já pode consumir quanto de kefir por dia? Então começa com a adaptação, começa dando assim de colherinha, uma colherinha por dia, na segunda semana uns 50 ml, na terceira 100. Dá para consumir 200 ml, tá, Ediane? 2 anos já pode consumir uns 200 ml, mas vai devagarinho, para não ver se não vai dar diarreia. A Yasmin tá pedindo se kombucha é um chá. O kombucha fermenta no chá. Depois tu assiste toda a live, que lá eu explico que ele fermenta no chá e no açúcar. Diferente do timbico, que fermenta na água com açúcar. Certo, pessoal? Então, vou deixar essa live salva. Vocês podem assistir do início, quem entrou agora, né? Ver o que perdeu. E a gente vai ainda debater muito sobre isso. Geram muitas dúvidas, por isso que eu decidi fazer essa live, para explicar bem a importância disso e como cuidar desses bichinhos, certo? Então, a gente se vê no próximo encontro. Volte e meia eu vou estar conversando com vocês para tirar dúvidas que são bem comuns por aqui. Tá bom, gente? Uma boa noite, uma ótima semana. E quero ver as fotos de vocês cultivando os probióticos e oferecendo para toda a família. O kefir com chia e aveia pode tomar? Pode sim. A aveia é um cereal que ele tem bastante carboidrato, tá? Então tem que observar dentro da tua proposta alimentar a quantidade que se encaixa e tudo mais. Mas sempre quanto mais íntegro o grão, melhor. Quanto menor o processo, melhor para você. Michele, precisa lavar o vidro toda vez? O ideal é que lave o vidro toda vez. Tá? Lavar bem, tirar bem o detergente, principalmente. Porque senão isso pode ser um agente que pode matar o bichinho de vocês. Certo, pessoal? Então a gente se fala. Espero que tenham gostado. Então, até o nosso próximo encontro. Uma ótima semana. Um beijo para todos vocês.